A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações, porque você receberá os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará por uma notificação. Meus agradecimentos, parabéns a toda a Irmandade que tem compartilhado nossos vídeos com as famílias, também com nossa querida Irmandade. É a nossa alegria, e também os irmãos que vieram aí no comentário elogiar o nosso trabalho, que o nosso trabalho é genuíno. Temos compromisso unicamente com a Igreja de Cristo, com a Igreja invisível de Cristo. Você que não é inscrito no nosso canal, por gentileza, passando aí no nosso canal, não esqueça de inscrever-se. Irmãos reclamando também, dizendo que eu gravo uns vídeos muito devagar. Irmão, tanto no celular como no computador, tem umas opções aí para você assistir o vídeo da forma que você quer, ou mais lento, ou mais rápido. Entendeu? É só você colocar mais rápido. Então vamos fazer aqui um vídeo, um conteúdo mais rápido, para os irmãos. Hoje, nesse dia de hoje, o vídeo, eu vou fazer uma reflexão de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 16. Por que ser santos? Esse é o título do vídeo de hoje. Vamos ler aqui uns versículos aqui para os irmãos, que diz assim: por isso, cingindo vossos entendimentos, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos amoldei às paixões que tinha anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo o que é aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Sede santo, porque eu sou santo. Irmãos, nós vamos abordar uma reflexão de uma palavra que Deus trouxe hoje de manhã no meu coração. Por que ser santos? Esta primeira epístola aqui do apóstolo Pedro, capítulo 1, ele vai falar sobre os forrasteiros, os peregrinos. Forrasteiro são aqueles que não têm pátria permanente. Ele vai falar também sobre os eleitos de Deus, que foram salvos segundo a sua presciência. Presciência de antemão. Não é aquela presciência que muito entende, que Deus olhou do caminho da humanidade e viu os que ia crer. Em base nos que ia crer, ele elegeu. Não, elegidos, presciência aqui é de antemão, antes do final, antes dos tempos. Então, irmãos, Pedro aqui está falando dos forrasteiros, peregrinos que estavam no ponto, em Capadócia, em Bitínia, como
como Paulo tinha evangelizado a Galácia do Sul, agora Pedro começa a evangelizar ali a Galácia do Norte, o Leste, o Oeste. E ali tinha, irmão, muitos dos irmãos que sofreram, que estavam sofrendo perseguição, estavam ali na sua região. Então, por isso que ele fala aqui neste capítulo, primeiro de Pedro, capítulo 1, do verso 13, ele põe a palavra por isso, uma conjunção diversativa, que ele está falando do que aconteceu antes, porque ele vai falar o que aconteceu antes, que eles eram eleitos de Deus, que eles tinham uma herança incorruptível, que não se podia murchar, que estava guardada, ele estava guardado. Por quê? Quem guardava ele? Qual era a segurança eterna que eles tinham da salvação? Qual era a segurança? Era o poder de Deus, irmão. O poder de Deus. Então eles não podiam perder a salvação, que estava seguro pelo poder de Deus. E o poder de Deus não pode ser ameaçado, não pode ser assaltado. Então, por isso, ele fala da obra redentora que Deus fez dos seus corações. E agora ele vai falar, por isso, aí, vende os vossos lombos cingidos, os vossos sentidos cingidos. Irmãos, e aqui ele vai usar aqui uma palavra da cultura judaica, cingindo os vossos lombos. O que significa cingir os vossos lombos? Irmãos, os judeus, eles usavam vestido muito grande, avoaçado, até os pés. Então cingir aqui significa pegar lá a borda do vestido e amarrar no cinto, para dar facilidade para eles se mover. Então, irmãos, quando ele fala cingir os vossos lombos, ele está falando, tem a ver com nossos pensamentos, com a nossa cabeça, tem a ver com o nosso foco. Querendo dizer, cingir é nós ter um foco essencial, um foco em Deus, um foco nas coisas celestiais, como diz a palavra, que nós estamos em Cristo, estamos escondidos com Cristo é Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele, com glória. Então cingir os nossos lombos tem a ver com a nossa mente, com o nosso pensamento, tem a ver, nós temos que guardar o nosso pensamento, o nosso foco tem que ser um só, tem que ser um foco específico, estamos focando em Deus, focando, irmãos, nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Então, aqui o apóstolo Pedro está falando aqui como é que se prepara o coração, como é que se prepara o caminho para uma vida de santidade. Então, nesta palavra, ele quer dizer que muitos estão focados na terra, estão focados aqui neste mundo. Então, irmão, aqui ele está falando que essa batalha se ganha
ou se perde. A batalha da santificação é no campo da nossa mente, é no campo da nossa mente, é no campo da nossa mente que nasce, que temos que ter um foco, que temos que guardar o nosso pensamento, temos que saber, não deixarmos, não viver distraído com as coisas deste mundo, não haver sido influenciado pelas coisas desta vida, mas temos um foco direcionado às coisas espirituais, não perder o rumo, não perder a direção. Então, essa é o que o apóstolo Pedro fala para nós nessa palavra. Então ele fala: esperai inteiramente na graça. Aqui é o terceiro, é o segundo ponto dessa parte. Antes de entrar essa parte aqui, ele falou: sede sóbrios. O que é sobriedade? Sobriedade muitas vezes tem a ver com a bebida, né? Mas aqui vai além, irmãos. Aqui vai além. Aqui está falando de um domínio em todas as áreas da nossa vida. Temos um domínio nas emoções. Temos um domínio no nosso sentimento, no nosso coração. Temos um domínio na nossa palavra, no que falamos. Então, para que isso, irmão? A preparar o nosso território para, irmãos, prepararmos o nosso território para Deus, para a santificação. E ele fala assim, agora o terceiro ponto: esperai inteiramente na graça. O que significa isso? O que significa esperar inteiramente na graça? Esta expressão significa aquele que olha a recompensa lá na frente. O que olha a recompensa lá na frente. E aí ele tem uma perspectiva de vida. Vejamos aqui como diz, aqui, irmãos: esperar inteiramente para a graça, preparando o coração para a santidade. Isso é como um atleta que está no campo de futebol, por causa do título, por causa da recompensa, ele emprega esforço aqui, sabe? Ele ativa a sua perspectiva por causa da recompensa que vem vindo ali. Então, muitos, irmão, neste mundo estão focados na terra, nas coisas da terra, estão focados nas coisas do material, estão esquecendo do céu, estão esquecendo de uma vida com Deus. Então aqui ele vai falar, irmãos, como filhos obedientes, da obediência. Não vos moldei as paixões que tinhei antes, anteriormente, na vossa ignorância. Aqui ele vai falar que nós temos que fazer um corte radical no que nós era antes e no que nós somos agora, irmãos. Veja bem, ele aqui vai falar
não vos amoldeis às paixões deste mundo. Temos duas expressões aqui, expressão de esquema e uma expressão grega morfé, que significa uma coisa inalterável, imutável, querendo dizer, a forma que nós temos que viver é numa forma imutável, inalterável, que é a vida de santidade, a vida com Deus. Não é esquema, irmão, que é também duas palavras para a forma de vida. Duas palavras. Uma é esquema, que significa todo dia a pessoa está mudando, todo dia a pessoa está dentro da forma da cultura, da forma da humanidade. Um dia ele é uma coisa, um dia ele é outra. Mas a forma do cristão é morfé. É uma forma inalterável, uma forma que não muda todo dia. É uma coisa só, está dentro daquele foco, está dentro daquela forma. E aí ele fala aqui uma palavra. Veja o que ele diz. Não vos amoldeis as paixões que tirei antes, interiormente, na vossa ignorância. Irmão, ignorância aqui não é analfabetismo, não é um analfabetismo. É a mesma palavra que Paulo usa lá em Atos 17 e 30, que Deus não teve em conta o tempo da ignorância. Esse não tem em conta, não significa que Deus se esqueceu. Não significa que o Senhor fez vista grossa. O tempo da ignorância ali se refere à falta do conhecimento de Deus, né? Entanto, no 17 e 30 de Atos 31, ele já fala para os antanienses se arrepender a Deus. Então fala que se é para ele se arrepender, é porque Deus não tinha esquecido o seu pecado. Então, o tempo da ignorância é um tempo sem o conhecimento de Deus, entendeu? Sem conhecimento de Deus. Então, o Senhor teve misericórdia deles. O Senhor teve misericórdia, teve compaixão, não lançou o juízo. Por quê? Porque Deus queria que ele saísse da falta do conhecimento, que ele estava envolvido da prática do pecado, da idolatria, e eles voltassem para Deus. Então, tempo da ignorância não é que Deus esqueceu o pecado. Esta expressão é uma expressão que fala a pessoa que está longe de Deus, que está sem o conhecimento de Deus. A pessoa pode ser um catedrático, um médico, um engenheiro, um advogado, mas é ignorante, porque não tem o conhecimento de Deus. Não foi produzido nele um arrependimento para ele vir para Cristo. Então aqui o apóstolo Pedro, ele usa aqui de um corte radical entre a nossa obediência e o que nós era antes. Um corte radical para quê? De separação. Que a vida que tínhamos antes não podemos ter agora. Então, nessa palavra em que Deus está mandando para nós aqui nessa manhã, veja como você está, irmãos. E aí, no verso 16, ele fala:
também do mesmo, seja santo em todo o vosso procedimento. O que significa isso? Não é uma santidade departamentalizada, dizendo assim, nessa parte, aqui eu sou santo. Nesta outra parte eu tenho o estupim curto, eu não sou. Nesta outra parte aqui eu sou santo. Nesta outra aqui eu tenho o estupim santo. Não, irmão. Esta santidade, ela tem que ser em todo o nosso procedimento, em toda a nossa vida. Então, porque devemos ser santos? Porque devemos ter um santo procedimento em todo o contexto da nossa vida. Esta santidade não é uma santidade departamentalizada, mas é uma santidade abrangente, abrange todos os cômodos da nossa vida. E última parte, porque devemos ser santos? Porque é exigência de Deus. Aqui, Pedro, essa afirmação aqui, ele não está afirmando dele mesmo, mas aqui ele tem em mente 11 de Levítico, do verso 44, sede santo, porque eu sou santo em todo a nossa maneira de viver. E também, irmãos, e 2 Coríntios capítulo 7, próprio Deus fala, apartai-vos, saí do meio imundo, e eu vos receberei, e vocês serão para mim filho, e eu serei para vós pai. Por quê? Porque para ser filho de Deus tem que ter uma vida santa. Então, Deus está aqui mandando esta palavra, a nossa reflexão. Veja como você está, em qual forma você está. Se você está no esquema, que é uma forma que muda todo dia, ou se você está no morfê, que é a forma inalterável, a forma imutável, que todo dia você é o mesmo servo de Deus, é o mesmo cristão. Então, estou trazendo aqui esta palavra, né, para iluminar a sua vida, o seu raciocínio, o seu ser e o seu íntimo. Fique com Deus, ósculo santo no seu coração.